Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rosana Martins, bem-vindo a esse canal, tudo bem com vocês? Gente, eu achei esse artigo bem interessante, eu tô aqui com o meu notebook com o artigo aberto. Ele é lá da CNN Brasil e ele foi publicado há poucos dias, então eu resolvi colocar esse conteúdo mais pra frente porque eu achei bem interessante e é legal de vez em quando trazer novidades, né, assuntos atualizados aqui para vocês. Se vocês gostam de saber, né, sobre assuntos atualizados, enfim, estudos, com base em estudos científicos, deixa eu saber aqui nos comentários, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Mas vamos lá, o tema do artigo é: ondas de calor da menopausa são mais perigosas do que se pensava, dizem estudos. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo aqui falando sobre menopausa. Depois que vocês assistirem esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para vocês assistirem sobre a menopausa, esse vídeo que eu tô falando em seguida desse. Ó, gente, segundo os cientistas, as ondas de calor intensas podem indicar maior risco de Alzheimer e doenças cardíacas no futuro para as mulheres. Então, não é algo assim no presente, tá? Mas é algo a se sempre é tempo da gente se cuidar, né? De saber sobre os assuntos para poder se preparar para o futuro, né? Já se preparando desde hoje, porque a gente se prepara para o futuro cuidando de si hoje, não é verdade? O que diz o artigo? A onda de calor surge do nada, tão forte para algumas que seus rostos queimam e o suor escorre por todos os poros de seus corpos. Bem-vindo às ondas de calor e outros sintomas da aproximação da menopausa, né? É um sintoma bem conhecido, né? Uma experiência que os especialistas dizem que cerca de 75% das mulheres compartilharão se viverem o suficiente. Mesmo que ainda faltem anos ou décadas para a menopausa, é o momento de prestar atenção, porque, de acordo com a ciência emergente, a experiência da menopausa pode ser prejudicial para a saúde futura. Estudos não publicados apresentados no dia 27. Então, gente, esse estudo, para deixar claro aqui, ele não foi publicado, mas especialistas se reuniram e soltaram essas informações, tá bom? Que eu estou aqui falando com vocês. Então, eles se reuniram lá nos Estados Unidos, tá bom? Na Filadélfia, especificamente, descobriram que ondas de calor intensas estão associadas a um aumento na proteína C-reatina, que é um marcador de doença cardíaca futura, e a um biomarcador sanguíneo que pode prever um diagnóstico posterior da doença de Alzheimer. Gente, preste atenção, mulherada principalmente. Essa é a primeira vez que a ciência mostra que as ondas de calor estão ligadas a biomarcadores sanguíneos da doença de Alzheimer. Então, esse foi o primeiro contato que eles tiveram, né, sobre essa novidade aí, disse a doutora. Mais uma evidência que nos diz que as ondas de calor e os suores noturnos podem não ser tão benignos como pensávamos que fossem no passado, né? As mulheres em menopausa, ela tem esse sintoma bem presente, né? A maioria sente ondas de calor bem intensas durante a noite. É algo a se prestar atenção, tá certo? Vamos lá, vamos falar sobre o risco de Alzheimer. Quase 250 mulheres com idades entre 45 e 67 anos, com sintomas da menopausa, usaram um dispositivo para medir objetivamente a qualidade do sono durante 3 noites. As mulheres também foram equipadas com monitores de suor para registrar as ondas de calor em uma dessas noites. Os pesquisadores então coletaram amostras de sangue das participantes do estudo e as examinaram em busca de um marcador proteico específico da doença de Alzheimer, que é chamado beta-amiloide 42/40. Esse beta-amiloide, gente, 42/40, é considerado um marcador de placas amiloides no cérebro, que é um dos componentes da fisiopatologia da demência da doença de Alzheimer. Descobrimos que suores noturnos estavam associados a perfis adversos de beta-amiloide 42/40, né, o biomarcador lá da demência, indicando que ondas de calor experimentadas durante o sono podem ser um marcador de mulheres em risco da demência de Alzheimer. O biomarcador não identifica se uma pessoa
tem doença de Alzheimer clínica, tá bom? Ele apenas diz que há possibilidade de desenvolver a doença no futuro. Mais uma vez dizendo, gente, não é que a pessoa já tenha a doença de Alzheimer, mas que ela pode, né? Há a possibilidade dela ter no futuro. Em outras palavras, as ondas de calor noturnas não causam esse risco. Eles são apenas um marcador de pessoas que correm maior risco. Não é que essas pessoas que sentem calor noturno vão ter essa doença de Alzheimer, mas elas têm um maior risco. Da mesma forma, não sabemos se o tratamento do suor noturno diminuiria o risco, tá? Não sabemos disso. Aí eles podem fazer outros estudos depois, né? Com base nisso. O estudo também analisou 2 biomarcadores para a proteína tau, outro sinal característico da doença de Alzheimer, mas não encontrou nenhuma associação. Esses biomarcadores ainda estão em rápido desenvolvimento e, embora já tenham sido validados, ainda há mais que eles precisam aprender. Devido às medições objetivas do sono, os pesquisadores conseguiram descartar o papel do sono insatisfatório, um fator de risco bem conhecido para a demência nas descobertas. Pesquisas anteriores, que também controlavam o sono, descobriram que ondas de calor e suores noturnos estavam ligados ao fraco desempenho da memória e a alterações na estrutura, função e conectividade do cérebro. Enfim, o cérebro não estava trabalhando, né? E aí piora a situação. Todas as descobertas convergem para sublinhar que há algo nesses sintomas vasomotores noturnos, além do próprio sono, que está afetando o cérebro, disse a estudiosa lá desse artigo. Sobre a doença cardíaca, vamos lá. Outro estudo apresentado na conferência pela equipe, né, dessa professora aí, dessa estudante, analisou marcadores inflamatórios para doenças cardíacas. Uma pesquisa anterior dela descobriu que mulheres que disseram ter ondas de calor, dela eu falo da pessoa que está estudando sobre esse assunto, tá, gente? Disseram ter ondas de calor frequentes ou persistentes durante a menopausa precoce. Essas pessoas que sentem isso, né? Tinham um risco aumentado de 50% a 80% de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos, derrame e insuficiência cardíaca. Isso é um estudo, né, que anterior a esse. As ondas de calor moderadas a graves frequentes podem durar de 7 a 10 dias em média. E as ondas de calor menos frequentes ou menos graves podem durar ainda mais, de acordo com especialistas. Nessa nova pesquisa, gente, os cientistas usaram monitores de suor em 276 mulheres que fizeram parte do estudo para medir a frequência e a intensidade das ondas de calor de forma mais objetiva durante o dia e a noite. Muitas pessoas subestimam suas ondas de calor, dizendo que não estão tendo muitas, quando na verdade estão. Então essas pessoas mentem, né, gente? Mentiram. Usar esse monitor é uma forma objetiva de quantificá-las. Talvez as pessoas tenham medo também, né? De descobrir alguma coisa, enfim. Então usar esse monitor para quantificar as ondas de calor. Os pesquisadores compararam a frequência e a intensidade das ondas de calor com medições sanguíneas de proteína C reativa. Lembra que eu falei lá no começo? Uma proteína que indica os níveis de inflamação no corpo e é usada para determinar o risco de doenças cardíacas e derrames em pessoas que ainda não têm doenças cardíacas. Os resultados mostraram, gente, que as ondas de calor durante o dia estavam associadas a níveis mais elevados dessa proteína C reativa, mesmo após ajuste para outras causas potenciais, como a idade, o IMC, que é índice de massa corporal, escolaridade, etnia, hormônio estradiol e raça. Esse é o primeiro estudo a examinar ondas de calor medidas fisiologicamente em relação à inflamação e acrescenta evidências a um crescente corpo de literatura que sugere que ondas de calor podem significar risco vascular subjacente. O que você pode fazer? Gente, o que é que a gente deve fazer para concluir esse assunto?
Como as doenças cardíacas são a principal causa de morte de mulheres no mundo, preste atenção, mulher. Como as doenças cardíacas são a causa principal da morte de mulheres no mundo, os médicos deveriam começar a perguntar às pacientes sobre suas experiências com ondas de calor como fator de risco para doenças futuras. Então, os médicos já deveriam se atualizar, né, nesses artigos, em estudos, e já perguntar para as mulheres, né, já recomendar algo para evitar essas doenças, não só cardíacas, né, como doença de Alzheimer, que a gente falou aqui também, como outras, né, gente? As mulheres que podem ter suores noturnos em particular, podem precisar avaliar o seu risco cardiovascular em geral. Mulheres que sentem muito calor aí, é bom ver como é que tá o coração aí, os batimentos, né? Quanto as recomendações serão as mesmas para a saúde do coração e do cérebro, que é o que, gente? Ter um sono melhor, uma alimentação de qualidade, né? Cuidar, né? Prestar atenção no que a gente come, tá? Programa regular de exercícios, fazer atividade física é muito importante, pelo menos 3 vezes por semana, né? Reduzir estresse, nossa, isso aí eu acho que para mim é o mais difícil. Manter-se socialmente conectado, né? E estimular o cérebro, gente. Eu tava domingo na aula de dança de graça na praça que eu tenho, que às vezes eu vou. E aí tava uma senhorinha, a filha dela tava fazendo aula comigo, né? Aula de dança comigo. E ela disse que a mãe dela tem Alzheimer. E ela disse que isso foi principalmente porque a mãe dela não estimulou o cérebro quando mais jovem, né? Ela tinha atividade física próximo de casa, de graça, e ela não ia, né? A filha, mãe, vai, porque faz bem à saúde e tal, mas ela não vou, prefiro ficar trancada dentro de casa, né? E quando a gente não estimula o cérebro, gente, quando a gente não cuida do nosso corpo foi criado para ficar em movimento, nosso cérebro para se trabalhar, né? E quando ele vai paralisando aos poucos, tem uma hora que ele para de vez, né? E para ele não parar, a gente precisa estimular o nosso cérebro de alguma forma. Então é bom a gente sempre estar cuidando da gente, né? Como eu falei aí, como recomendaram, né? Evitar estresse, ter um sono melhor, estimular o cérebro, né? Fazer o coração aí acelerar numa atividade física aí, recomendada pelo médico, enfim, você que é jovem pode fazer qualquer uma, né, eu acho. Você que é de mais idade, aí pode perguntar ao médico uma recomendação de uma atividade física específica para você, né, mas contanto que você não fique parado, né, porque é pior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like se você gostou. Gente, vamos lá colocar em prática, né, se você ainda não cuida de você, como você tanto deseja, começa a partir de hoje, tá bom? Sempre é tempo. E vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Te espero no próximo conteúdo, na próxima semana, tá? Tchau!